O Evangelho de Marcos, capítulo 4. Outra vez, ele começou a ensinar à beira-mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, flutuando no mar, enquanto toda a multidão ficou em terra na beira do mar. Aí, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas por parábolas, e disse-lhes no seu ensinar: Ouçam! É que um semeador saiu a semear, e aconteceu que no semear dele, uma parte caiu junto do caminho, e os pássaros vieram e a devoraram. Já outra parte caiu em área pedregosa, onde não tinha muito solo, e logo brotou, porque não havia profundidade de solo. Mas ao nascer do sol foi queimado, e porque não tinha raiz, secou-se. Já outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Já outra parte caiu dentro de boa terra, e vingando e crescendo começou a produzir fruto, dando 30, 60 e até 100 por um. Aí ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando ele ficou só, os que estavam ao seu redor, com os 12, pediram explicação da parábola. E ele lhes disse: A vocês tem sido dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo está sendo dado por parábolas, para que, ao verem, vejam, mas não percebam, e ao ouvirem, ouçam, mas não entendam, para que não venham a se arrepender e seus pecados lhes sejam perdoados. Aí ele lhes disse: Vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são aqueles onde a palavra é semeada junto do caminho. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. De forma semelhante, estes são aqueles semeados na área pedregosa. Logo que ouvem a palavra, a recebem com alegria. Mas como eles não têm raiz em si mesmos, são temporários. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo caem fora. E estes são aqueles semeados entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas as preocupações desta era, a sedução da riqueza e os desejos exagerados por outras coisas entram e sufocam a palavra, e se torna infrutífera. E estes são aqueles semeados na boa terra. Tais pessoas ouvem a palavra, abraçam ela e produzem fruto, dando 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse também: Porventura, alguém traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma caixa ou de uma cama? Antes, não é para ser colocada no seu velador? Porque não há encoberto que não possa ser exposto, e nada tem sido escondido a não ser para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí ele disse-lhes: Prestem atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que medirem, será medido de volta a vocês. E a vocês que ouvem, mais será acrescentado. Porque ao que tem, mais lhe será dado. E do que não tem, até o que tem lhe será tirado. E seguiu dizendo: O reino de Deus é assim, como se um homem fosse lançar a semente sobre a terra, e fosse dormir e levantar-se noite e dia, e a semente fosse germinar e crescer, ele próprio não sabendo como, porque por si mesma a terra frutifica, primeiro um talo, depois uma espiga, então um grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto estiver pronto, ele mete a foice, porque a colheita chegou. E disse ainda: Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que tipo de parábola devemos ilustrá-lo? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, é a menor de todas as tais sementes,
mas uma vez plantado, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e produz ramos tão grandes que os pássaros do ar podem descansar debaixo da sua sombra. Foi com muitas tais parábolas que ele lhes anunciou a palavra, até o ponto que eram capazes de ouvi-la, mas sem uma parábola ele não lhes falava. Contudo, em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele lhes disse: Vamos atravessar para o outro lado. Como ele já estava no barco, eles partiram com ele, deixando a multidão para trás. Aliás, outros barquinhos estavam com ele também. Ora, levantou-se um forte vendaval ciclônico, tanto que as ondas se lançaram para dentro do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava sob a popa, dormindo sobre a almofada. Aí eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importas que estamos perecendo? Aí, despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E o vento parou. E houve calmaria completa. Aí ele disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Como é que não têm fé? Eles estavam apavorados e começaram a dizer uns aos outros: Quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem?